compaixão da tua alma. Isso é quase olha o estado que a sua alma se encontra, não faça mais isso com ela. Não permita que nem mais um dia ela seja refém da tristeza. Não tente disfarçar usando máscaras. Você não fará nada por sua alma mergulhando numa garrafa de bebida alcoólica. Não vai se sentir melhor depois de passar o efeito anestésico de uma noite de balada e atividade sexual. Encher a cara de antidepressivo, se enfiar debaixo das cobertas, também é só uma fuga, não vai te ajudar a reconstruir do que sobrou de você. Esses esconderijos não podem te proteger por muito tempo da tristeza e da angústia, é quase o que o texto está dizendo aqui. Agora, como é que isso pode acontecer? Como é que alguém entrega a sua alma à tristeza? Como é que você pode entregar a sua alma à tristeza? Quando isso acontece? Quando nós cedemos aos fantasmas que insistem em nos lembrar dos nossos fracassos, trazendo à memória só aquilo que nos machuca, que nos fere, que nos faz sofrer. Acontece quando você se permite convencer de que simplesmente não conseguiu, não deu certo, não funcionou, não valeu a pena. Acontece quando você se deixa desconectar de toda a possibilidade de mudança do cenário atual. Você passa a acreditar mesmo que nada será diferente. Sua vida agora tem um X. Nada do que você faça tem poder para alterar essa situação. E aí o sentimento é de rejeição. Tem gente que em momentos assim passa a crer que Deus o rejeitou. Tem pessoas que passam a desconfiar do amor de outros por si mesmo. Eles não me amam, eles me suportam. Ninguém realmente me ama, ninguém realmente se importa. E a partir desse ponto você passa a ruminar ressentimentos e mágoas. Tem compaixão da sua alma. Não faça mais isso com ela. Escolhe alguém perfumado do seu lado, bonito. Finge que você é decorador, que você gosta de beleza interior. Olha bem para ele. Grita para ele: tem compaixão da sua alma. Não faz mais isso com ela. Ela não merece. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, os apóstolos foram dispersos, fugindo com medo de serem presos com Jesus. Só que 2 deles o seguiram para tentar descobrir o que ia acontecer. João 18,15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse outro discípulo é João, porque toda vez que ele se refere a si mesmo, ele usa esse artifício, essa outra pessoa, essa terceira pessoa. Esse discípulo, ou seja, João, era conhecido sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então João e Pedro seguiram Jesus, depois que ele é preso no Getsêmani. E João conhecia o sumo sacerdote e entra na casa do sumo sacerdote. Mas Pedro fica no pátio, que seria a área externa da casa. E obviamente os sentimentos de João e de Pedro eram diferentes. João estava com medo, porque ele havia acabado de cortar a orelha de Malcom, que era um soldado. Então ele fica afastado, mais perto dos servos, dos guardas. Todos sabem, 3 vezes Pedro negou a Jesus, na terceira o galo canta, e Pedro se lembra das palavras de Jesus. Só que o que acontece
depois da terceira vez que Pedro nega Jesus. O que acontece depois do canto do galo? O texto diz, Lucas 22, 61, 62, virando-se o Senhor, ou seja, de alguma maneira, Jesus conseguia enxergar Pedro e Pedro conseguia enxergar Jesus. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor: antes do que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ele olhou nos olhos de Jesus, Jesus olhou para Pedro, e nesse momento ele passa a chorar amargamente. Tenta se colocar por um instante no lugar de Pedro. O sentimento dele aqui era de decepção, e de decepção consigo mesmo, porque ele havia feito uma promessa, ele havia declarado que ele iria com Jesus até a morte, se isso fosse necessário, mas ele não consegue sustentar as suas palavras. Ele havia se comprometido em algo que ele não foi capaz de cumprir. Ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas Jesus disse: Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negueis que me conheces. Qual que era o estado de Pedro aqui? Por que esse choro amargo? Por que essa tristeza? Porque agora ele sentia sobre os seus ombros o peso de ter traído a Jesus, de ter negado o seu Senhor. Havia nele uma frustração, porque ele não havia conseguido manter a sua lealdade. Ele sentia acusação por ter falhado. Sabe quando você envolve a sua palavra em algo que você não consegue cumprir? Quando você chega diante de Deus e faz um voto, e a sua oração é tão bonita, e você diz tantas coisas do fundo da sua alma, que toca o seu coração, que toca o coração de Deus, Deus acredita em você. Só para dali a pouco quebrar esse voto, não conseguir cumprir a sua palavra. Lembra dos votos que você fez no altar, prometendo amá-la na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, na abundância ou na escassez? E agora você descobre que você é incapaz de amá-la, é incapaz de dar o que ela precisa. A frustração de saber que você não foi suficientemente capaz de cumprir aquilo que você prometeu. E amados, quando nós erramos, por um período de tempo curto, nós não somos afetados pelas consequências desse erro. Mas, se há caráter, e se há uma aliança com Deus, mais hora, menos hora, a consciência pesa. E na primeira oportunidade de estar na presença de Deus, você se sentirá acusado, e a culpa será evidenciada. É o que acontece com Pedro. Ele nega uma vez, ele nega 2, e até a terceira vez passa 1 hora, ou seja, ele teria tido tempo para se arrepender, mas ele está ali sem perceber o que estava fazendo. Ele só entende a seriedade da situação quando ele olha para Jesus, e é o mesmo conosco. Nós fazemos escolhas equivocadas, e as fichas só caem quando você está na presença de Deus, quando você tenta buscá-lo, quando você tenta orar, e você sente aquele peso. Nesse caso aqui de Pedro, quando ele olha Jesus, esse olhar ativou o mecanismo interno que produz arrependimento. Ele cai em si, ele chora amargamente. E aí a fé, a coragem, a intrepidez, a disposição de servir, de morrer pela causa, tão notórias na vida de Pedro, dão lugar a um sentimento de derrota, de inutilidade, de reprovação, de rejeição, de vergonha.
E a tristeza invade a alma de Pedro. E agora se inicia um processo de abatimento, de incredulidade, de desânimo, de desistência. Agora há vozes falando no seu interior. Agora ele está dizendo: eu falhei no teste, eu não fui fiel, eu traí os meus princípios, eu fui contra tudo que eu ensino e prezo, eu neguei os meus valores, eu não consegui, eu até tentei, eu tentei de verdade, eu tentei com todas as minhas forças, mas eu não consegui, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas eu não fui capaz de perseverar, eu não fui capaz de resistir. Pronto, acabou, o que vai ser agora? Não deu, nada mais pode ser feito. Se esse hoje é o teu sentimento, isso é um bom sinal, porque se a consciência te acusa, ela não está cauterizada pelo pecado. Uma das coisas mais assustadoras na vida de alguém é pecar contra Deus sem sentir nada, porque essa consciência inútil é um sinal de morte espiritual. E quando nós falhamos, Ele nos olha também. Hebreus 4,13: não há nada encoberto diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu posso esconder minhas faltas e minhas falhas de outras pessoas, eu posso enganar a mim mesmo, nós podemos enganar a nós mesmos, recitando um menu de justificativas para as nossas escolhas. Mas que tipo de justificativa nós daríamos a Deus? Repete em voz alta: Ele vê tudo. E se há persistência no caminho errado, se não há uma busca verdadeira por restauração, esse sentimento de rejeição e de inadequação será crescente e progressivo até o ponto de desistência. Onde é que Pedro errou? Por que um homem que ouviu de Jesus: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, que tinha tantas promessas sobre a sua vida, alguém em quem Jesus tinha tanta expectativa, agora está sendo massacrado por sentimentos tão avassaladores? Há muitas lições importantes no exemplo de Pedro. A primeira delas é cuidado com a impulsividade. Diga em voz alta: cuidado com a impulsividade. Reações impulsivas são responsáveis por mais estragos na história do que nós possamos imaginar. Quantos casamentos terminaram, quantos ministérios foram sepultados, quantos sonhos foram enterrados, quantas carreiras foram interrompidas por uma decisão precipitada. Cuidado com a impulsividade, porque se deixar levar pelo calor da emoção e fazer declarações sem pesar as consequências, podem nos levar a confissões das quais ali na frente nós nos arrependamos. Há muitas pessoas hoje vendo ruínas, simplesmente como fruto dessa impulsividade. Fala o que quer, faz o que quer, destrói tudo ao redor, machuca pessoas ao redor. Aí quando dá tudo errado, coloca a culpa no diabo. Diz para o seu vizinho: nem tudo é o diabo. Tem coisa que você fala: foi o diabo, que ele fala: não tenho nada a ver com isso. Há situações nessa vida que são simplesmente consequências das nossas decisões. Me faz lembrar da irmã no banheiro do McDonald's, depois de comer 4 Big Mac, tentando fechar o botão da calça. Ela olha no espelho e diz para a amiga: ai, como o diabo é sujo. O que ele tem a ver com isso? O diabo sempre vai trabalhar contra. Amém?
Você não tenha dúvida disso, ele sempre vai trabalhar contra, mas maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. O diabo que vai para o inferno com todas as suas maldições, amém? Maior é o que está na minha vida, maior é Deus, maior é Deus, maior é o que está em mim do que aquele que no mundo está. Ele sempre vai torcer contra, sempre vai trabalhar contra, mas isso não pode ser uma desculpa para você se entregar, para você se deprimir, para você desistir. Ele sempre é contra, sempre foi, sempre será. Uma vez nós estávamos num congresso em Florianópolis, os intercessores foram dar uma volta no prédio e acharam uma pessoa fazendo um trabalhinho lá com um boneco de voodoo. Eu não sei como eles descobriram que era meu, mas a hora que viram a pessoa, ela correu, pulou o muro, foi embora e deixou o bonequinho. Eu acho que ele devia ter um topetinho assim, não sei, mas eles tinham certeza que era meu, vieram me contar. Tinha um boneco de voodoo seu. Falei, então por favor, avisa quem tiver com um boneco de voodoo meu, para dar uma cortadinha aqui na barriga, tirar um pouco da massinha, botar no ombro e no peitoral. Ele sempre vai trabalhar contra, mas Deus é mais, amém? Diga em voz alta, Deus é maior. Nenhuma maldição chegará à tua tenda, maldição sem causa não prospera. Ele pode te ameaçar, ele pode soltar fogos de artifício, mas a tua vida está nas mãos de Deus, e nada que não seja a vontade de Deus vai prevalecer contra você e contra a tua casa.